Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast. É sempre um prazer e uma oportunidade rica estar aqui com vocês. E eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal, para deixar o seu like, para comentar e compartilhar esse vídeo, porque assim como os episódios anteriores, eu sei que alguém vai ser abençoado e você pode ajudar esse alguém a ser abençoado. Do meu lado nessa caminhada, meu amigo e irmão Brendo Washington. É isso aí, pastorzão. Feliz de estar aqui em mais um episódio, sendo abençoado. Se você, assim como eu, tem sido abençoado com as histórias dos nossos convidados, as experiências, eu quero te convidar, assim como o pastor falou, de seguir a gente nas redes sociais, se inscrever no nosso canal no YouTube, porque fazendo assim você vai estar abençoando bastante a gente. E eu quero também aqui fazer menção aos nossos patrocinadores, a New Reg, padaria e restaurante, preço bom, qualidade e ótimo atendimento. A Casa da Costura, tudo em armarinho, artesanato e aviamento, lojas em Marataízes e Cachoeiro, academia e arena performance, musculação, crossfit e muitas outras modalidades para o seu estilo de vida mais saudável, localizado em Brejo dos Patos. E Julião e MM Silva, material de construção, da base ao acabamento, o melhor preço da cidade, lojas em Brejo dos Patos e Praia dos Cações. Isso, e eu quero agradecer as pessoas responsáveis por essas empresas. Quero agradecer ao meu amigo Breno, da padaria New Reg, a dona Valéria, da Casa da Costura. Quero agradecer ao Pedrício Marvila, da Academia Performance, e também ao casal Cassiane e Gerson, vocês são bênção, do material de construção Julião e MM Silva. Breno, é um episódio novo, com uma convidada. Já é diferente. É a nossa primeira convidada. Quem está com a gente hoje? Olha, ela tem 23 anos, ela não é formada, mas ela começou direito e ela vai falar um pouco sobre isso. E ela torce pro Fluminense. Ela tem um hobby de fotografia e viagem, ela tem um sonho de voar de balão na Capadócia, olha que interessante, e ela é casada. Muito bem casada, seja bem-vinda ao microfone do Estela Potente. Muito obrigada. Seja bem-vinda. Depois de uma apresentação dessa, muito obrigada, é uma honra estar aqui, um prazer imenso. Vim diretamente do Rio para participar exclusivamente do podcast, então é uma honra para mim. A honra é toda nossa, né, Brendo? Nós estamos muito felizes e, assim, desde já, de primeira mão, te agradecer pelo esforço para estar aqui, agradecer ao Matheus também. Muito obrigado por vocês terem entendido o propósito desse episódio, desse podcast e estarem conosco aqui para compartilhar um tempo da história de vocês, né, da sua história. E assim, nós sabemos dos percalços que estão por detrás da câmera, então a gente precisa externar esse agradecimento desde já. Eu que agradeço. Estela, a gente tem uma maneira de começar aqui, e essa é sempre marca do Podcast, que é fazer a primeira pergunta: quem é Estela Potente na ótica da Estela? Bom, é difícil responder uma pergunta dessa, né? Ainda mais a gente se olhando com os nossos próprios olhos. Mas Estela é uma eu ia falar uma menina, é uma senhora casada, entendeu? Que tem 3 anos e eu não acostumei ainda. Estela é uma senhora casada, muito feliz, que gosta muito de... Eu me considero uma pessoa que gosta muito de abraçar pessoas, então esse período de pandemia está sendo um pouco difícil para mim. Sou muito sorridente, muito feliz, muito chorona, então muito provável vai chorar aqui, então se acostumem, é normal. Mas Estela é uma menina que tem vivido processos muito íntimos com Deus e a partir disso tem se proposto a viver novas experiências e propor isso também a novas meninas, a pessoas que cheguem até mim. Eu tenho isso como um propósito das pessoas que chegarem até mim não saírem da minha vida da mesma forma ou continuarem comigo de uma forma diferente. Então, é basicamente isso, assim. Muito bacana. Bom, eu conheço a Estela há mais de 15, 16 anos. Eu sei que Estela vem de um berço evangélico, né? Inclusive eu quero aqui dar um abraço, pastor Senildo, um abraço querido, um abraço para sua esposa. Inclusive eu quero dizer que a senhora ficou elegantérrima, com os cabelos grisalhos. Linda, a gente comentava isso aqui antes, então um beijo para vocês, Deus abençoe.
Mas sabendo que você é filha de pastor, sabendo que você nasce num lar evangélico, eu queria saber se você tem um momento específico de conversão, se você tem essa experiência. Porque eu também sou filho de pastor. E eu sei que eu nasci na igreja, mas a igreja nasce dentro de mim em um momento específico. Eu queria saber se isso acontece com você, ou se você ou não. Então, eu me batizei muito nova, aos 11 anos. Então, eu não tinha muita noção ainda de conversão. Eu sabia que o batismo significava que eu estava aceitando Jesus como meu salvador. Então, a partir dali, aquilo era, assim, uma realidade na minha vida. Mas o processo de conversão é uma coisa diferente, né? O processo, a busca por santidade é constante. Mas teve um momento muito marcante comigo no meio da minha faculdade. Eu digo que ali, não que antes eu não fosse cristã, não já vivesse os propósitos de Deus, mas ali eu senti que Deus mexeu na ferida, sabe? Agora eu sinto que você está pronta realmente para viver o que eu quero para você. Então foi em 2016, 2017. Não o meu processo de conversão, mas o processo de iniciar mesmo o meu propósito de vida, o meu propósito ministerial. Então foi meados de 2016, 2017. Na FDCI? Sim, né? FDCI. Comigo foi na FDCI. Então, ó, você que é filho de pastor e ainda não se converteu de verdade, vai pra FDCI, porque vai acontecer alguma coisa lá. Não, eu acho que Deus tem um olhar específico para aquele lugar, muito, muito próprio daquele lugar, que ele olha pessoas, pinça pessoas de lá e fala assim, desculpa, mas eu vou destruir um pouquinho seu sonho do direito e levar para um outro lugarzinho. Exatamente como aconteceu comigo. Estela, na infância, na adolescência ou até hoje, não sei, você carregou em algum momento algum peso de ser filha de pastor? Ai, gente, com certeza. Eu sempre digo que... E é uma coisa que Deus tem tratado em mim agora. Então, é uma fase que é um assunto que eu ainda falo com um pouco de... Não sei, de receio e tal. Mas eu sempre vivi muito à mercê da opinião dos outros. Tanto da igreja quanto da cidade. Porque como eu sou de Kennedy, todos conhecem provavelmente. É uma cidade muito pequena. Então, se você fizer alguma coisa errada, ou se você sair fora dos trilhos que fizeram pra você, delimitaram pra você, você já tá completamente errada ou com os olhos totalmente voltados pra você, com um olhar de julgamento. Então, desde sempre, eu cresci com essa posição. Eu sou a filha do pastor, eu tenho que dar o exemplo para outras meninas. Pessoas chegavam até mim e falavam, nossa, eu com 11, 12 anos, as pessoas chegavam para mim e falavam, nossa, menina, você tem um futuro brilhante, você é um espelho, eu sempre cito você como referência para minha filha. Então, assim, eu sempre levei esse fardo como se eu tivesse que assumir a responsabilidade pelas filhas dos outros. O que as filhas dos outros fizessem de errado, talvez pudesse ser minha culpa por influência minha. Então, eu sempre vivi presa nisso, na opinião dos outros. E tem sido, assim, um processo meio... É um fardo, querendo ou não, né? Sofrido. Até hoje isso? Até hoje. Quer dizer, até esse tempo de 2017, que eu senti realmente Deus me botando na prensa, sabe quando a prensa das uvas, assim, e aí, vai sair vinho ou vinagre? Vamos lá, se decide. Eu senti que ali, a partir dali, eu teria que decidir o que sairia de mim a partir dessa prensa de Deus. Então, foi a partir daí que eu comecei a me desvincular um pouco e entender a minha identidade, porque até então eu era a filha do pastor que nunca errava. Se eu errasse, tinha que ser escondido, porque os outros olhos não poderiam ver, eu não poderia decepcionar ninguém. Teve um relato que eu sempre conto. Talvez a pessoa vai saber, mas eu tô assim, entendeu? Não tô ligando muito pra opinião dos outros ultimamente. Mas teve um relato específico que eu estava na igreja, era menininha ainda, por volta desses 11, 12 anos. Um culto de quarta-feira, que não vai muita gente, né? E eu e a minha irmã, a gente ia mais de bermuda em cima do joelho um pouquinho e tal. Não era short nem nada, era de bermudinha. E
terminou o culto, descendo as escadas para ir embora, uma determinada irmã gritou com mais gente, os irmãos saindo da igreja, gritou: ei, a sua mãe não vai... comprou essa bermuda à prestação? Porque eu acho que tá faltando um pedaço aí dessa bermuda. Ou eu acho que você tinha que vir de calça, ou alguma coisa assim. Sim, na frente de todos. E eu, como vivia presa nesse estigma de não ter que decepcionar, ou ser um absurdo ter alguém falando mal de mim, eu fui pra casa... cuspindo fogo. Cheguei pra minha mãe e falei: mãe, fulano falou isso de mim. Aí Stephanie entrou no meio, minha irmã. Ela: Estela, você não podia ter deixado de falar e tal, não sei o quê. Então, isso foi uma marca, assim, foi uma coisa que me marcou muito, porque a gente sempre teve que andar de acordo com o que os outros delimitassem pra gente. Então, me desvincular disso tá sendo difícil, assim, tá sendo um processo doloroso. Eu te entendo. Por uma grande fase da minha vida, da minha adolescência, eu não tinha direito ao meu nome. Porque eu tinha 2 amigos, parceiros de infância e adolescência, e quando a gente aprontava, porque eu tive uma fase Sim. ruim, quando a gente aprontava, eu vou até revelar os amigos aqui, hoje são homens casados. Quem fez foi Douglas, foi Vinícius e foi o filho do pastor. Aham. Eu não tinha direito de ser Tiago. Nunca eu podia ser Tiago. É assim mesmo. Então, eu entendo bem o que você está falando, mas também soube lidar com isso a partir de uma certa fase, de uma certa maturidade, e toco a vida independente da opinião alheia. Por ser filha de pastor, você se sentiu pressionada a atuar na igreja? E aqui eu já falo nem pela questão da opinião de fora, mas da opinião dos de dentro, tipo os seus pais, a família mesmo. De algum modo você se sentiu obrigada a fazer algo que naquele tempo você ainda não queria fazer, mas você teve que fazer? Então, pela minha família, eu acho que não, porque até a minha mãe sofria... Até não. A minha mãe sofria muito mais com esses olhares do que eu e a minha irmã, por exemplo. Mas, como a minha mãe era uma pessoa realmente faz tudo na igreja, e a gente cresceu vendo esse exemplo, então, à medida que eu fui crescendo, eu fui assumindo essa responsabilidade, não que colocassem em mim. Mas, desde criança, eu já era professora de outras crianças. Então, gente, foi pela misericórdia do Senhor mesmo que aquelas crianças continuam na igreja. Porque se fosse pela professora da IBD, que eu realmente estava entrando na adolescência. Então, eu já era professora do Ministério Infantil, já fazia parte da coreografia, mexia no slide... Slide não, reto projetor naquela época, né? Eu escrevia aquelas telinhas com letra bonitinha. Você pegou essa fase? Peguei, tá por fora. Era do Ministério de Louvor e tinha que aprender, que eu comecei a tocar teclado. Então, eu cantava e tocava. Então, assim, eu me vi realmente, talvez não pelos olhares, por pressão externa, mas eu vi que se eu não fizesse tantas coisas, assim, que estavam ao meu alcance... Talvez Deus não aceitasse o meu louvor e a minha adoração. Talvez eu naquela época enxergasse dessa forma. Então, eu acho que é isso, assim. Acho que não foi nenhuma pressão. Até porque minha mãe também sofria e eu acho que ela não queria isso pra gente. Infelizmente, mas é o que aconteceu. Entendi. Eu não sei se você percebeu, Breno, na resposta anterior dela, o feeling pastoral. Que tá ali, gente. Quando tem, a pessoa não consegue se desvencilhar. Só vai. O que ela falou na meu Deus. resposta dela? Inclusive no culto de quarta-feira, que vão poucas pessoas, já chamou a atenção da igreja aqui, ó. Aí, ó. Queridos, culto de quarta, né? Por favor, né? Aí, como ele também é pastor, então ele já pegou. Eu já tô aproveitando para Frisou. falar para minhas ovelhas aqui, quarta-feira, culto de oração. Poxa. Não, engraçado que culto de oração, eu não ligava muito. Eu ia porque realmente era filho do pastor, gente. Lamento, mas era verdade, realidade. Mas, com o passar do tempo, eu fui dando tanta importância pro culto de oração, porque justamente por ter poucas pessoas, eu me sentia mais livre de olhares julgadores.
apesar da irmã que me julgou num culto de quarta-feira, mas tirando isso, eu me sentia mais livre, assim, de orar, de ajoelhar, porque batista tradicional eu creio que hoje a gente está vivendo um tempo mais libertador para as igrejas batistas tradicionais. Mas, antigamente, não que eu seja tão experiente e antiga, né, gente? Mas, antigamente, era essa regrinha, assim, era muito... Eu acho que a gente vivia muito numa caixinha, sabe? E se saísse fora daqueles padrões, a gente, não sei, era rebelde ou alguma coisa desse tipo. Então, desde do começo da minha adolescência, nos cultos de quarta-feira, eu comecei a dar importância a realmente leitura da Bíblia, a prestar atenção nas mensagens e procurar e questionar a Deus e ligar um texto com o outro. Foi nos cultos de quarta-feira e EBD, claro, que eu comecei a ter mais esse contato com Bíblia e oração. Então, gente, agradeço o culto de quarta-feira e vão no culto de quarta-feira. É isso. Amém. Estela, você, apesar de ser muito nova, com cabelos brancos, mais nova... Vá pra esse caso. mais nova, você já tomou decisões importantes na sua vida. E dentre elas, óbvio, nós vamos chegar no casamento daqui a pouco, mas dentre as decisões importantes que você tomou estão começar e trancar uma faculdade. Explica pra gente um pouco o que aconteceu. Então, foi até estranho quando eu decidi trancar, porque do meu ciclo de amizades na faculdade, a única que tinha completamente certeza do que queria era eu. Então, quando eu decidi trancar a faculdade, eu não sei se as minhas amigas sentiram isso, mas eu posso imaginar, elas falaram assim, pronto, Estela, que era a única que tinha certeza do que queria, trancou, nós vamos fazer o quê então? Nós vamos, não sei. Então, mas foi um processo assim, no meio da minha faculdade, no 3º ano da faculdade, eu senti muito forte Deus falando comigo que não era aquilo. Até então eu tinha completamente certeza que direito era o que eu queria fazer, não sabia ainda qual caminho seguir, mas eu sabia que era uma área que me interessava. Mas no meio da faculdade, e estava na campanha de missões nacionais, eu falei, pronto, Deus, eu já entendi, Senhor, o recado para mim, vou trancar minha faculdade, vou para Amazônia, que esse era o objetivo. Eu trancar a faculdade, vou para Amazônia, pregar para os índios e ribeirinhos e tal, ganhar muita gente para Jesus e dando faculdade, porque quem estudo não entra no céu. Comecei assim radical mesmo. O projeto é radical, então era radical. E aí eu conversei com meus pais. Eu sentei com eles, muito decidida, muito certo o que eu queria. Falei, seguinte, vou trancar minha faculdade. Assim, vou trancar minha faculdade. Eu sinto que eu quero ir, sim, para a Amazônia. Quero aproveitar esse período de missões e me interessar mais por isso. Quero começar a ser promotora de missões e tal, e tal, tal. E para isso, já decidi que eu vou trancar minha faculdade. Aí foi um baque para eles. Tipo assim, tudo bem e tal, mas eles viram em mim talvez um radicalismo, assim, uma coisa muito empolgante. Que eles falaram, opa, talvez não é isso daí, não. Vão acalmar. Um susto gigante, vai abaixar um cadinho a bola, Estela. E aí minha mãe falou, Estela, você não acha que você tem muito mais a oferecer se você se formar e for para lá com uma formação, podendo ajudar no âmbito social mesmo, não só na igreja, não só espiritual e tal? E beleza, conversamos, eu sosseguei um pouco, orei, tá bom, Deus, vamos lá, vamos continuar. E aí, no 4º ano, que foi em 2018, que eu e Matheus, e aí vai meio que entrar na situação do casamento, na situação é feio, né? No assunto do casamento. Porque nós casamos em 2018 e os planos eram justamente 2019, eu vou para o Rio, termino minha faculdade de Direito lá. Lógico que com transferência, eu sabia que talvez ia aumentar um período por causa da grade, aquela coisa toda. Então, casamos em 2018, cheguei em 2019, fiz a minha matrícula na faculdade no Rio. Só que lá a grade é aberta, como falam. Não é igual aqui que já vem a grade prontinha. Lá você vai incluindo matéria e seja o que Deus quiser.
Só que eu não sabia disso. Então, o coordenador me entupiu de matérias, não lembro se foi umas 9, 10. Porque quando eu descobri, eu não teria só mais um período. Então, não faltaria 1 ano e meio para eu terminar. Lá eram mais 2 anos e meio. Então, era mais metade de uma outra faculdade que eu poderia fazer. Então, eu falei, gente, Deus, ou é isso que o senhor... Ou o senhor tá realmente me provando aqui, provando minha fé, e quer mesmo que eu termine, ou já é para eu dar um basta mesmo. E aí eu comecei a faculdade. O coordenador botou um monte de matéria para mim. Comecei. Quando eu vi, chegou a primeira mensalidade para cima dos 2.000 para lá. Uau. Porque o pagamento lá é por matéria. E eu não sabia disso. Eu quis empurrar a matéria e eu fui deixando ele empurrar justamente porque eu queria acabar mais cedo. Quando eu vi, fomos na coordenadoria e eles falaram, ó, ou você paga o boleto ou você tranca a faculdade. Como eu não podia pagar o boleto, tranquei a faculdade, chorei com o Matheus. Chorei, mas eu falei, é Deus, porque no outro dia eu já estava pleníssima, em paz, tranquila, então beleza. E aí vai entrar na psicologia, porque eu falei, se esses 2 anos e meio que eu poderia terminar direito, eu vou fazer uma faculdade que eu realmente possa aproveitar aqui. Posso aproveitar, né, tratando de meninas, porque até então eu já tinha começado esse processo de realmente assumir o propósito. E comecei psicologia. Então, com um semestre eu fiz, um semestre de psicologia, a faculdade também deu errado. Eu não lembro exatamente qual o problema que deu, mas foi questão burocrática assim também. E aí eu entendi que não era talvez não aquele momento. Eu acredito que ainda a psicologia possa me ajudar futuramente. Já procurou um seminário teológico, Stella? Aí, eu cheguei para Matheus e eu falei assim, meu querido, você tem um chamado pastoral. Minhas faculdades não estão dando certo. Eu já entendi que Deus está querendo alguma coisa de nós. E aí ele falou, não, nós vamos entrar então no seminário. Quando você estiver pronta, nós vamos entrar juntos para estudar juntos e tal. Então, os próximos planos, assim, orei a Deus, que agora eu orei, antes eu não tinha orado. Talvez por isso que não deu certo. Mas nós oramos e sentimos paz de ano que vem começar o seminário. Então, é uma próxima fase aí que viveremos. Muito bem. Junto do Matheus. Junto com ele. E aqui a gente já encaixa, então, na próxima pergunta, que é outra decisão importante. Se casar. Sim. Como é sua vida de casada? Eu sei que tem um monte de meninas assistindo aí, porque nós anunciamos que você estaria no episódio. Então eu queria que você compartilhasse com a gente como é a vida de casada. Gente, é maravilhosa, entendeu? Mas não é porque é minha história de amor, não. Mas eu e Matheus, a gente tem uma história tão linda. Porque a gente é melhores amigos desde criança. Melhores amigos mesmo, um em carne, eu e ele. Só que ele no Rio e eu no Espírito Santo. Então... Vocês não se conheceram num Refipa, não, né? Não, assim, não, até que não. Até que não. Pois é, mas o Refipa foi arranjador de muitos casamentos, glória a Deus, né? Mas os nossos pais, olha que doideira. Meu pai era do Rio e ele foi embaixador do rei com o pai de Matheus. E cresceram juntos e tal. Quando eles casaram, as nossas mães viraram melhores amigas. Então virou o quarteto fantástico. Meus pais iam passar férias lá, eles viriam aqui e tal, aquela coisa toda. Então, quando a mãe do Matheus engravidou dele, e a minha mãe, 3 anos depois, engravidou de mim, quando a minha mãe estava grávida, ela falou com a mãe dele, ó, Patrícia, aqui tá a mulher do seu filho. Aqui tá a esposa do seu filho. Então, é o que eu falo para as meninas lá da igreja. Minha mãe... Não acho que minha mãe vai falar que uma coisa vai dar certo e vai dar errado, não, porque mamãe é de oração, joelho no pó. Aí ela falou que era a esposa, né, do Matheus e tal, não sei o quê, e a gente foi crescendo. Teve um episódio que eu não sei nem se ele vai deixar eu contar, mas estou nem aí, vou contar. Meus 15 anos. Meus 15 anos, eu tinha um namorado, Matheus uma namorada, e... Há um tempo atrás ele passou, antes dos meus 15 anos, ele passou por um período de dengue hemorrágica, ficou internado e tal. Então, foi um tempo muito difícil, a gente ainda era criança.
teve um culto de agradecimento no Rio. E eu e minha irmã cantamos uma música pra ele. De amizade e tal. Não vou cantar aqui porque, né, gente, vocês não são obrigados a ouvir. Mas... Eu acho que eu ia gostar. Não, por favor, não. Sim. Não. Mas... Aí, beleza. Quando chegou meus 15 anos, o Matheus pegou o violão, cantou essa música pra mim. A mesma música de amizade. Eu não lembro qual que era. Aquela amiga, eu nunca vou desistir de você e pela sua vida vou interceder. Intercedeu o jeito que ele intercedeu por mim, mas enfim. Matheus é intercessor de verdade. Entendeu, hein? você entendeu? Intercessor ele. Vou usar o sobrenome Potente. Potente, gente. Aí, ele cantou pra mim no meu aniversário de 15 anos. Choramos e nos abraçamos e tal. Eu namorava, ele também namorava. Ambos os namorados estavam na festa. Minha mãe, lindíssima, pleníssima, pegou o microfone e falou... Quem era o meu convidado na época vai lembrar dessa história. Porque foi algo assim, falado... E foi uma coisa que me causou muita vergonha, porque foi falado durante muito tempo em Kennedy. Ela falou, me desculpe fulano de tal, me desculpe fulana de tal, mas a minha filha vai casar com o Matheus. Nossa. No aniversário dos 15 anos, com as 400 pessoas assim em volta. A minha mãe. Gente, eu tô constrangido, mano. A gente não sabia onde enfiar a cara. Deu um problema muito feio, assim, com as outras famílias, e deu um bafafá. Quando o Matheus vinha depois, a gente não se via, porque ele evitava de causar, né, maiores conflitos e tal. Mas minha mãe falou, gente, vocês vão me desculpar, mas eu faria de novo, eles vão casar mesmo? Ela é muito profeta, Sério, minha mãe é. Quando ela fala que um casal vai casar, eles podem fazer de tudo, mas no final eles vão casar. Minha querida. Se você tá... Vai, por favor, profetiza a bênção sobre as nossas vidas aqui. Profetiza sobre um podcast. A gente recebe. Não, mamãe tem... Eu acho que ela tá um nível mais perto de Deus. Não sei se ela entende, alguma coisa. Vamos levar o Caio lá na mãe dele. Vamos levar. É verdade. Tadinho, gente. Você passa o número dela? Dele, gente. Caio, eu nem conheço, mas se você quiser eu te apresento a minha mãe, entendeu? A gente tá junto aí. E aí, acabou que Matheus teve os namoros dele, eu também, né, tal. Chegou num ponto que um ponto de vida que a gente olhou um pro outro e falou assim, não é... Porque até então a mãe dele também falava a mesma coisa. Ficava agora, a mãe dele azucrinando lá de verdade. O que passava na sua cabeça nessa época, quando a sua mãe falava com a convicção dela? 2 adolescentezinhos, gente. Quando a mãe fala, ou quando os pais falam, seu namoradinho, o que você faz? Você fica pé da vida, né? Emburrado. Ainda mais que eu tinha um namorado e o Matheus também tinha. E a gente nunca tinha se olhado dessa forma. Era realmente amizade, só amizade e irmandade. Era como se fosse irmão. Então, quando falavam, a gente ficava muito irritado. Porque todo mundo falava. Porque a gente era assim. Sabe quando Barack falou com Débora? Se você for, eu vou. Se você não for, eu também não vou, não. Era eu e Matheus. Eu falava, juntava a galerinha no verão e todo mundo decidia brincar de uma coisa. Eu olhava pro Matheus, você vai? Matheus, não, acho que eu não vou. Então eu também não vou, não. Aí ficava nós dois sentados vendo os outros brincar. Se ele falasse que ia, eu ia. Se eu falasse que não ia, ele não ia. Então, gente, assim, só a gente que não enxergava, né? Mas, verdade. Pois é. Não, aí quando a gente... Eu nem lembro quando que foi, em 2017. Foi nesse período também que Deus fez uns rebuliços na minha vida. Que ele me fez olhar Matheus de uma forma diferente. A gente se olhou e falou assim, pode ser que seja. Pode ser que tenha alguma coisa. Aí na mesma hora, não, a gente é só amigo e tal. E aí demorou um tempinho pra gente realmente se ligar e assumir o compromisso. Tanto que em 2018, a gente demorou 1 ano e alguns meses pra casar. Depois do namoro. Olha lá, gente, 1 ano e 3 meses. Gente, coisa ali. Um homem que lembra a data é raridade, né? Mas foi isso. E que carrega a bolsa, né? E que carrega a bolsa, sim. Gente, meninas, namorem um homem que carrega a sua bolsa, entendeu? Se não carregar, não serve. Jaqueline também não pode estar ouvindo. Gente, pelo amor de Deus, gente. Gente, eu vou melhorar esses homens aqui de vocês. Jaqueline fala que
eu só levo ela nas agendas que eu vou em outras igrejas para eu não esquecer nada, porque ela sai catando as minhas coisas. Meu Deus. Mas aí é isso, com 20 anos e Matheus com 23, decidimos casar em 2018, depois de 1 ano e 3 meses de namoro, noivado e casamento. Que também o noivado foi um baque pro meu pai, porque muito nova, meu pai esperava eu terminar a faculdade, esperava, sei lá, eu estar com a vida pronta, né? E a minha irmã tinha casado uns anos antes, então ele ainda estava pagando o casamento dela, quando nós o informamos que no final daquele ano nós iríamos casar. E ele falou, não, mas eu ainda tô pagando o casamento da sua irmã, não pode não. Aí, mas, enfim, foi um noivado muito engraçado, porque o meu pai, todas sei lá, os temas que ele levantava contrapondo o que a gente queria, a gente já tinha uma resposta. Mas e a faculdade? Não, a gente já tem faculdade tal lá no Rio, que eu vou chegar lá, vou pesquisar. Claro, né, gente? Quem quer casar, dá um jeito. Fala assim, quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Então, vamos lá, vamos resolver. E aí, a gente casou em 2018. E é isso, estamos muito felizes. E hoje, senhora potente, casada, 3 anos, né? De casamento. Vai fazer 3 anos. 3 anos, vamos fazer 3 anos. Qual a importância do seu esposo na sua vida profissional ministerial? Nossa, gente, eu não posso falar muito que eu vou chorar, entendeu? Não, porque eu já falei que sou pode chorona. falar. Não, mas o Matheus, eu sempre falo que ele é o meu acelerador e eu sou o freio dele. Porque o Matheus, ele é aquela pessoa que vai pegar os seus sonhos e vambora, vão realizar seus sonhos e tal, não sei o que lá. E hoje eu vou falar assim, meu querido, vamos abaixar um pouco a bolinha, vamos voltar aqui, pensar direito, entendeu? Vão planejar. Eu sou dessas de fazer passo a passo. Eles vambora, vão fazer acontecer. Então, o Matheus, para mim, nesse período ministerial mesmo, porque isso aconteceu na época que a gente começou a namorar e conversar sobre essas coisas. Tanto que foi um dos pontos que, quando a gente conversava sobre futuro e propósitos e tal, se encaixava muito. A gente olhava na mesma direção. Então, eu vi que realmente era um casamento que iria dar certo. Então, quando a gente casou e começou a falar sobre isso, até das camisas em si, ele foi uma pessoa assim, que foi... Eu falo que Matheus é a base de tudo, porque sem Matheus, Estela é só uma chorona que vive à mercê da opinião dos outros e que se sente incapaz de fazer as coisas. Ai, não vou chorar, gente. Fica tranquila, fica muito à vontade. Mas, tadinha, gente, olha pra aquela carinha lá, olha que gracinha. Mas, sem Matheus, realmente, Estela é uma pessoa que se sente incapaz, assim. Eu sei que Deus é quem me capacita, mas... Eu tô ficando com vontade de chorar. Mas é isso, eu enxergo o Matheus como realmente o sacerdote da minha casa, sabe? O líder que vai me apontar a direção, eu vou pegar na mão dele e vamos junto. E eu confio no que ele tem pra me mostrar. Então, é isso. Muito bom. Fica à vontade, se quiser beber uma água. Entendeu? Fica bem à vontade. Estela, que conselho que você poderia dar para as meninas, mulheres, homens que estão nos ouvindo, que estão na porta de tomar essa decisão de se casar ou não, que estão com dúvidas? O que você diria para essas pessoas, principalmente cristãs, né, que sabem que o casamento é algo libertador, é algo abençoador? O que você poderia dizer? Então, como eu falei, quando a gente decidiu realmente começar a namorar, não foi nem a casar, nem nada, porque a gente já se conhecia, a gente já conhecia, como éramos muito amigos, a gente já se conhecia intimamente, assim, como era a personalidade e tudo mais. Então, quando a gente sentou mesmo para decidir se era de Deus e era pra gente começar, a gente foi muito racional. E eu acho que é isso que às vezes falta nas meninas ou meninos cristãos. Às vezes a gente se sente tão pressionado até pelos outros. Por que você não casou ainda? Por que você não tá namorando? Vambora. Coitado do Caio aí, que vocês ficam... Esse é especificamente pro Caio. Ou pra gente, como na situação do Caio. Às vezes a gente se sente tão pressionado a atender expectativas dos outros que a gente esquece de
de criar as nossas próprias expectativas. E eu creio que um casamento, pensando muito friamente assim, um casamento é um acordo entre duas partes totalmente diferentes. Se é um acordo, eu creio que as duas partes têm que estar visando o mesmo objetivo, olhando para o mesmo alvo, para o mesmo lugar. Independente se forem diferentes, tiverem costumes diferentes. Porque costumes e personalidades são coisas moldáveis. Caráter, não. Objetivo, não. Então, quando a gente sentou para conversar e realmente viu o que era aquilo, a gente já se conhecia, as nossas personalidades e coisas que a gente tá moldando hoje. Eu vejo muito de Mateus em mim e de mim nele. Então, essas coisas, querendo ou não, influenciam, mas não são o principal. Eu vejo que hoje muitos casamentos são frustrados porque pensaram com o coração e não com a razão. E tem até uma moça que terminou o relacionamento há pouco tempo, que eu tô aconselhando e ajudando. E quando eu falo que o coração é enganoso, justamente por causa disso. Porque às vezes a gente pinta a pessoa como a melhor pessoa do mundo, como o cara mais crente do mundo, como a menina mais abençoada por Deus. Mas olhando friamente, olhando racionalmente, aquele casamento não vai dar certo nem aqui, nem em qualquer outro lugar, sabe? Então, eu acho que quando meninas, principalmente, veem um rapaz e começam a namorar e querem se casar, um conselho que eu daria é: tirem um pouco o coração e façam a listinha, a famosa listinha da minha vida, que foi que minha mãe me passou e eu passo para as meninas. Façam uma lista, porque quando você não sabe o que você quer, qualquer coisa basta. Mas quando você sabe o que você quer, você não se desvia. Então, na minha listinha, tinha lá o cara ideal para mim. Não que fosse todos os requisitos, mas eu coloquei naquela lista os princípios e objetivos e propósitos que eu queria no cara que tivesse ao meu lado. Tanto que eu botei, uma das primeiras coisas era que o cara fosse o sacerdote da minha casa, porque eu queria ver nele como o cara que iria pastorear o meu coração. Eu vejo Mateus hoje como isso. A pessoa em quem eu confiei o meu coração e que, de uma certa forma, é o meu pastor dentro da minha casa. Então, a minha lista era baseada nisso. Quando eu falo para as meninas, e até para os meninos, gente, façam sua listinha, porque Mateus também fez a dele, porque na época eu falei para ele fazer a lista dele, e acabou que a lista dele era eu. Mas fazer a lista não significa que a gente vai endeusar aquela lista, ou vai criar uma pessoa ideal que é inalcançável. Mas quando você tem uma coisa que você enxerga, uma coisa visível, você traça suas metas. Bom, se for uma pessoa assim, eu não quero, se for assim, eu não quero, porque eu quero isso daqui. Então, esse é o meu conselho. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, esqueça o coração, entendeu? O coração depois vai construindo, mas o que é a base de um casamento é a razão, é a mente, né? Eu tô curioso para saber se o Mateus já não recebeu a profecia da sogra lá com 15 anos, naquele tempo atrás. Eu tô curioso pra saber, mano. Depois a gente vai perguntar em off. Eu tô achando que o Mateus já tomou posse lá atrás, entendeu? Tá falando que não. Ele guardou pra ele. Estela, aí, beleza, você casa. Como é que foi pra você? Porque quem faz listinha e tira o coração, pensa com a razão, mas em algum momento o coração entra. Como foi pra você o deixar pai e mãe? Porque você tem que se mudar de estado, né? Sim. Como é que foi? Foi fácil? Não foi fácil. Foi um tempo assim que eu chorei muito com o Mateus. Mateus, tadinho, gente. Sabe, o Muro das Lamentações pra mim era Mateus, que eu chegava e desabava nele. Primeiro pela questão de eu sentir aquele baque que a gente tava falando aqui no começo, de no Rio eu senti muita distância das pessoas. Eu, até hoje, em quase 3 anos que eu tô morando lá, não conheço os meus vizinhos. Então, a gente não tem relacionamento com pessoas além da nossa bolha.
além da nossa igreja, do nosso ciclo de convivência, assim. Mas pessoas que estão fora da minha realidade, eu não consigo chegar. Como os meus vizinhos, por exemplo. Eu não conheço, não sei quem são, não sei como vivem, de onde vêm, né? Não sei. Então, e como eu saí de Kennedy, um lugar em que você conhece todo mundo, se você passar na rua e não cumprimentar, você é a pior pessoa do mundo. Então, vocês devem saber disso, né, Gustavo? Mas, quando eu cheguei lá no Rio, eu sofri muito por causa disso, por esse esfriamento, sabe, dos relacionamentos que eu tive. A maioria das minhas amizades, se não quase todas, são daqui. Então foi muito difícil para mim tratar de coisas só pelo celular, sem se encontrar, sem abraçar, porque, como eu falei, eu sou muito de abraçar. Então, tanto que quando eu chego aqui em Kennedy, as meninas da igreja falam: ai, me dá seu abraço, ai, o melhor lugar do mundo, o abraço. Porque eu realmente, é uma forma de eu expressar o meu amor através do abraço. Então lá eu senti muito esse esfriamento, assim. Tanto que hoje a nossa família lá se resume, a família mesmo, se resume a nós dois, os pais de Mateus e o irmão dele com a esposa dele. Então somos nós 6, família. Não tem parentes, não tem aquele almoço de domingo que você vai na casa da avó e tem todo mundo. Então foi um baque muito grande para mim ir para lá. Eu no começo questionava a Deus um pouco, assim, não sobre eu ter casado, mas sobre continuar lá. E ao mesmo tempo, foi um alívio eu sair de Kennedy, porque era uma pressão absurda que eu vivia ali. Então eu vivia nessa constante indecisão, assim, do que era bom para mim, o que não era. Misto de emoções, sim, né? Sim. Então, e às vezes a gente sai, por exemplo, eu vou viajar para outro estado para atender alguma igreja, a gente ouve as pessoas reclamarem que o povo capixaba é um povo frio. Sério? Né? E aí aqui tá sendo até confrontador você dizer que você sai daqui do Espírito Santo, vai pro Rio e lá o povo é fechado. Então, assim, eu sou filho de pais baianos e você vai na Bahia, o baiano nunca te viu, ele te abraça, ele já quer levar você para casa dele, quer que você come um acarajé. Então, assim, eu, apesar de não ser muito de abraço, estou acostumado com o povo, né? E não fazia essa ideia que no Rio você fosse encontrar essa dificuldade. Você tem noção, porque lá... Também tem isso, né, gente? Porque eu casei com um menino que foi assaltado umas 9 vezes no Rio de Janeiro. Então eu já cheguei lá, assim... Estela, você, quando sair... Porque eu ia no centro com ele de metrô... Porque, gente, minha primeira vez andando de metrô foi um evento pra mim, entendeu? Eu olhava tudo e Matheus, fecha a cara e olha pra frente. Matheus, assim, fecha a cara e olha pra frente. Eu, deixa eu olhar os prédios bonitos no centro do Rio de Janeiro e vendo aquele povo todo. Ele, fecha a cara e olha pra frente. Porque eu tipo assim, ei, tudo bem? Kennedy, né? Saí de Kennedy. Turista. Pois é, se você falar com alguém, eles vão saber que você não é daqui. Principalmente por você estar cumprimentando, porque lá é assim, não dá bom dia. No bairro em que a gente mora, eu cheguei na padaria e dei, ei, bom dia, você tem pão, tal, não sei o quê. O cara, sabe quando você dá, o cara dá uma assustada assim? Aí provavelmente eu não tenho que dar bom dia, já entendi o sistema daqui. Então foi isso, assim, que eu sofri. Não sei se por causa de Matheus, porque Matheus também me botou um medinho, assim, de não... Tanto que eu comemorei... Uns meses atrás, foi a primeira vez que eu saí sozinha de Uber no Rio de Janeiro, gente. Foi uma vitória pra mim. Eu postei até, eu falei, gente, comemorem comigo que é a primeira vez que eu tô saindo sozinha no Rio de Janeiro em 3 anos. Então, é uma coisa assim... Não sei se mistura muito com o medo das pessoas de ser muito perigoso e talvez elas se fecham um pouco pra mostrar mais... Não sei, sabe? Que é mais durão, assim, mais difícil de ser roubado, não sei. Mas eu senti muito essa diferença lá. E falta de liberdade também, assim, com as pessoas, com os lugares. Eu me sinto muito, muito presa e limitada lá. Aí eu não sei. Entendi. Galera, tá curtindo? Não esquece de deixar seu like aqui. Não esquece de se inscrever no nosso canal, de compartilhar. Não esquece de abençoar as empresas que têm nos permitido fazer, realizar aqui. Tem um custo alto para isso acontecer e existem pessoas que acreditaram nisso. Então, enquanto você deixa o seu like aí, enquanto você se inscreve, você também vê todos os que estão nos abençoando, todos esses patrocinadores que têm nos permitido
fazer isso ser realidade. Voltando, Estela, a Estela tem vontade, sonho imediato, tardio de ser mãe? Gente, eu sou uma pessoa absurda pra ser mãe. Mas eu digo assim, que se vier, glória a Deus, aleluia, né? Filho é bênção e Eu herança acho que o do Matheus Senhor. tá querendo ser pai. Não, Mateus... Gente, a perturbação, Senhor da Leve glória. impressão que a gente teve aqui agora. Não, pra vocês terem uma noção, eu fiz uma lista no meu celular de todas as pessoas que chegaram pra mim falando que sonharam que eu estava grávida. No mínimo, umas 7 pessoas em 2 Thalita meses. falou alguma coisa com você? Falou. Thalita. Ela chegou, eu fui entregar as camisas pra Thalita. Ela chegou pra mim, botou a mão na minha barriga e falou: "Você vai ficar grávida, né?" Assim, aí eu... Vou, um dia eu vou. Ela: "Não, mas você vai ficar grávida em breve, né?" Assim, aí eu... Aí o Matheus tá recebendo. Ai, Matheus. Isso, Thalita, isso. Continua orando. Mas eu sinto uma pressão absurda. Eu quero ser mãe, mas eu não sei... Como que eu vou falar isso sem parecer, assim, muito fria? Eu não sei se hoje eu estou tão disposta a doar a minha vida e ter uma pessoa dependendo de mim para no mínimo os próximos 18 anos da vida dela, os primeiros 18 anos. Então hoje, talvez, pode ser que eu me surpreenda, se vier um filho amanhã, glória a Deus, eu vou me preparar para isso. Mas hoje, a Estela de hoje não se sente pronta para abrir mão de algumas coisas que Deus tem trabalhado em mim. Eu sei que, sei lá, eu sei que Deus tem um tempo certo para as coisas acontecerem. Eu sei que se vier, vai ser da vontade dele. Mas é aquilo que eu falo, é com a razão. Eu sou muito racional um pouco, apesar de ser muito emotiva, mas eu sou um pouco racional, pé no chão. Eu não me sinto preparada, essa é a palavra, não me sinto preparada para abrir mão de algumas coisas que eu sei que como mãe eu terei que abrir. Então, eu acho que é isso, assim. Posso estar sendo um pouco egoísta, sim. Eu acho que Deus tem que me tratar um pouco ainda. Matheus, nada de esconder o remédio, hein? Olha só, hein? Deus tá vendo, hein? Estela, essa veia comunicativa, assim, porque Breno tá conhecendo a Estela pessoalmente hoje, né? É. Eu conheci a Estela muito pequena e a gente ficou muitos anos sem se ver. E eu não tinha visto Estela criança com essa veia comunicativa. E de repente surge no meu Instagram um vídeo assim: "Oi, eu sou a Estela." E eu achei, assim, muito espontâneo, muito natural, gostei. Foi uma das coisas que me atraiu ao seu perfil, para que eu conhecesse ali sua história, o que você estava fazendo hoje, e te convidasse. Quando que você descobre essa veia comunicativa? Gente, não sei, assim, se teve um momento que virou a chavinha, assim. Porque como eu fui criada na igreja e criada por todos, porque como meu pai e minha mãe sempre viveram muito o ministério, então eu chegava na igreja, coitados, eles falavam assim: "Fulano, toma conta de Estela, fulano, toma conta de Stephanie e Deus abençoe vocês, nós vamos fazer o culto." Então eu acho que eu, desde criança, fui motivada, estimulada a me comunicar, assim, a falar com pessoas. Eu nunca fui tímida nem retraída. Eu sou, assim, reservada, não converso sobre tudo com todo mundo. Acredito que todas as pessoas são assim. Mas, como o Brendo hoje. Brendo já é meu melhor amigo, quase, Brendo, gente. Eu já quero conhecer a namorada, que eu já sei que você tem namorado, que eu vi no seu perfil do WhatsApp. Já quero conhecer a namorada de Brendo, entendeu? Então, eu sou assim, eu não sei, eu gosto de conversar, eu gosto de me comunicar, gosto de conversar, mas eu não sei se teve um momento assim, nossa, eu acho que eu falo bem, eu acho que eu converso bem com as Para redes pessoas. sociais, houve alguma inibição em algum tempo? Nossa, sim, meu Deus do céu. Porque No uma começo, coisa é a gente conversar, outra coisa é ter câmeras, né? No começo foi bem difícil, porque eu lembro que eu comecei a gravar uns vídeos. Foi quando? Eu acho que tem uns 2 anos por aí atrás, assim, no meu próprio perfil mesmo. E falando sobre Deus, sobre coisas que... Eu sempre usei as minhas redes sociais nesse sentido. Eu nunca vi propósito falar de coisas a não ser que edificassem alguém. Então eu comecei a gravar vídeos com esse intuito de falar de Deus e tal, de uma forma mais... E já visando um pouco as meninas.
Então, mas no começo foi bem difícil. Matheus, a nossa casa é pequena, Matheus tinha que ficar no outro lado do universo, entendeu? Eu trancava a porta, e se eu desconfiasse que Matheus estava me ouvindo, eu já travava. Então, no começo foi um pouco difícil. Agora ainda eu fico um pouco com receio de saber que tem gente me julgando, entendeu? Porque eu sei que os olhares... Só na cabeça dela. Não, porque a gente, quando a gente olha a pessoa gravando uns stories assim aleatórios, a gente olha, aí olha de novo assim, nossa, aquela pessoa tá gravando alguma coisa. Não sei se vocês são assim, eu sou. Aí eu me coloco nessa posição, nossa, tem um monte de gente olhando pra mim, mas vambora, tem que fazer. Mas não sei se teve um momento assim de... Não sei, de virar a chavinha, assim. Isso é muito natural, porque quando a gente estava fazendo as perguntas, eu até falei, nossa, olha a forma que ela respondeu, dá pra ver que ela é bem simpática. Você lembra que eu te falei? Ele disse assim, mano, bem pelo simpática. WhatsApp, o jeito que ela respondeu, eu já descobri que ela é simpática. É, sério mesmo. Não, gente, foi muito engraçado. Porque ele, pra quem não sabe, deixa eu explicar aqui os bastidores. Posso? Claro. Eles vão mandar eles mandam um questionáriozinho pra você responder, sabe? E aí o Breno perguntou, uma das perguntas era formação. Aí eu falei assim, gente, como que eu vou fazer pra eles entenderem que, tipo assim, eu comecei a faculdade, mas eu tive que interromper porque foi uma questão de Deus mesmo, que Deus mandou parar e acabou. Aí eu escrevi, eu ia falar bem assim, superior incompleto. Aí eu pensei, mas eles vão entender que eu tô cursando ainda, né? Mas eu não tô cursando. Aí eu apaguei. Aí a forma que eu encontrei. Comecei a estudar direito, mas Deus mandou trancar, então eu tive que trancar. Já tem um kkk. Facilitou a compreensão, né? Então tá bom. Facilitou muito a compreensão. Eu digo isso pra você, te perguntei, porque, por exemplo, eu estou há 12 anos pastoreando. Então, eu já preguei desde a igreja de uma portinha com 5, 10 pessoas, até em palcos, em evento público com 5.000 pessoas. E para mim, é fácil estar e falar com pessoas, comunicar. Mas com câmeras, 100 pessoas, para mim é difícil. A gente entrou nesse tempo de pandemia e por 2 domingos eu tive que fazer live. Eu acho que tinha 50.000 pessoas me vendo. A câmera representava 50.000, porque foi difícil demais. Eu prefiro o público, as pessoas, do que a câmera. E quando a gente vê sua rede social, a rede social da sua marca, você tem uma facilidade, entendeu? Tem de se comunicar ali. Por isso que eu Não, quis... mas é pela misericórdia do Senhor mesmo. Porque por mim mesma, o negócio não ia acontecer, não. Se não fosse Deus, meu filho... Brendo, Meu filho não, né, gente? Gente, eu tenho dificuldade de entender que o Thiago é o pastor Thiago. Eu falei assim, me perdoe se eu chamar de meu filho, ou rapaz, alguma coisa assim. Pastor Thiago. Brendo, gravando o vídeo do Incendiários, quantas vezes até o vídeo ficar certo? Eu cheguei, eu lembro que eu peguei o celular emprestado da minha irmã, porque o meu tava acabando a bateria. E a bateria dela acabou e eu não consegui gravar o vídeo. Porque você falar olhando na câmera... E aí você embola e tem que voltar, embola, tem que voltar. É porque, na verdade, a gente quer o perfeccionismo, né? Não dá direito nem de errar uma palavra no vídeo. Então acaba que vai dando isso. Mas a gente faz depois um cursinho da Estela. É verdade. E vai dar tudo certo. Se você pudesse, Estela, definir seu chamado, como é que você definiria? Difícil, hein? Eu não sei, assim, eu sinto que Deus ainda tem algo para me mostrar além disso. Mas hoje o que eu enxergo é o meu trabalho específico com meninas e jovens, meninas adolescentes e jovens. Mais velhas, eu não me sinto com propriedade para cuidar de mulheres mais velhas porque eu não sei o que elas vivem. Mas eu me sinto hoje pronta para justamente cuidar de meninas, adolescentes e jovens da minha idade, um pouco, enfim, dessa faixa etária. Então, se eu tivesse que delimitar, assim, o meu ministério, a minha área de atuação específica, eu acho que seria essa, assim, cuidar de meninas, tratar de feridas e problemas que eu muitas vezes não passei, não vivenciei, a maioria deles, né, porque... Eu me sinto muito privilegiada por Deus e sou extremamente agradecida por não ter passado por todas as coisas que eu já vi dessas meninas.
Então, e fica até difícil. Eu lembro que foi uma fase muito difícil ir para o Rio, como eu estava falando com vocês antes, e chegar lá e encontrar uma realidade totalmente diferente da minha. Eram meninas que chegavam para mim com os braços cortados, ensanguentados, e eu não sabia o que fazer, porque nem primeiros socorros eu sabia fazer. Era meninas que apresentavam... não sei, você via a ação do inimigo na vida delas, tanto que eram histórias que elas contavam de ir para a avenida, que lá tem uma rodovia que passa por cima, elas irem para matarem a aula, ir para lá, para ficarem deitadas na pista e quando apontasse um carro elas saírem correndo da pista. Teve um dia que uma delas não sentiu vontade de sair. Então elas chegavam para mim com essas histórias, assim, de pensamento suicida mesmo. Nossa. De coisas assim... que você olha, você vê Satanás purinho ali, sabe? E eu ficava assim, Senhor, tem misericórdia de mim e dessas meninas, porque eu não sei o que fazer. Eu nunca passei por situações, por exemplo, aqui não tem muito, mas lá no Rio, a questão de trabalhos, macumba e tudo mais, lá é normal. Então, aonde a nossa igreja tá, as crianças, a gente tem um projeto lá com crianças de todas as idades, e um menininho de 2 anos na época chegou pra gente pedindo oração pelo pai dele. Quando a gente descobriu, era o pai de santo dele. Na verdade, era o tio. Mas ele enxergava como pai e era o pai espiritual dele, que ele falava, né? Então, assim, são crianças e meninas que são apresentadas a essa realidade que a gente não vive aqui e que eu fiquei assim, meu Deus do céu, como que eu não conheço essa realidade, como que eu nunca vivi, como que eu não fui apresentada a isso, o que eu vou fazer, sabe? Então, quando eu cheguei lá no Rio, que eu vi esse povo todo com tantas coisas assim que eu nem imaginava que pudesse acontecer, a minha sogra até falou, Estela, você pensou que seu campo missionário era na Amazônia. Ela brinca comigo. Porque lá tem tanta gente carente, tantas meninas que precisam de abraço mesmo. Talvez por isso que Deus até move o abraço no meu coração. Porque eu cheguei lá e abracei tanto essas meninas que às vezes elas apanhavam em casa e chegavam na igreja só para receber um abraço meu. Então eu ficava assim... A história das meninas que foram... Nós ficamos sabendo de meninas que estavam sendo estupradas pelo tio. Era o tio. Eu não sei se eu contei antes. Mas era o tio, quando a gente foi descobrir, eram 2 meninas que estavam lá na igreja com a gente. E eu chorei tanto, porque pareceu que o abuso era em mim, sabe? Que eu não conseguia, que eu não tinha acesso àquela realidade, eu não fazia ideia do que aquelas meninas sofriam. E eu fiquei assim, Senhor, se o Senhor não tá aqui para me usar, para fazer alguma coisa, eu não sei por que eu tô aqui, por que isso dói tanto em mim. Então, eu sinto especificamente, assim, é uma área que tem o meu coração, sabe? Meninas têm o meu coração. E o fato dos nossos planos, que eu possivelmente vou falar mais na frente, mas os nossos planos é voltar pra cá, né? A gente não tá sentindo mais paz em estar no Rio e tal, tudo mais. Mas o meu coração fica partido e eu tenho orado, jejuado e colocado meu joelho no chão para Deus levantar alguém para tratar daquelas meninas, para cuidar delas, porque eu não sei o que serão delas, não sei qual o futuro, não sei o que Deus tem para aquele lugar, não sei, porque a nossa igreja é lá bem pequenininha e num lugar muito carente, muito carente. As crianças vão, a gente tem o clubinho, é toda quarta-feira, a gente teve que trocar o culto de oração de dia, porque tava dando mais criança do que adulto. Então a gente começou a fazer o clubinho, e no final do clubinho a gente contava história, tinha janta. Eles iam pra lá pra jantar, porque eles não tinham mais... talvez aquele dia era a única refeição, comida que eles comiam. Teve uma época que a gente fez cachorro quente, e eles reclamaram, porque eles queriam macarrão, eles queriam sopa, sabe? E a coisa assim que a gente... Sopa de legumes com peitinho de frango, ou macarrão com salsicha. Gente, era criança de 3 anos, bater 4, 5 pratos de macarrão com salsicha. E a gente ficava assim, meu Deus, o que tá acontecendo nesse lugar? Sabe? Então, a minha oração é para que
naquele lugar Deus levante pessoas para cuidar dessas crianças e para cuidar dessas meninas, porque é um trabalho que eu tô fazendo, mas que eu não sei como será. Mas, enfim, é a minha luta diária. Olha, eu me identifico bastante com o que você está falando, não no campo de atuação com meninas, mas pelo fato de Deus ter me chamado no início para um ministério específico com juventude. Então eu era um pouco mais jovem do que eu sou hoje, porque eu ainda sou jovem, gente. Com certeza. Eu ainda sou jovem. Eu não gostei da risada. Eu não gostei, Não, eu ri. Brenda. Não, eu ri. Aí eu pensei assim, ele vai achar que eu tô debochando. Eu falei, com certeza. Foi pior. E eu pensei que eu delimitei a minha área de atuação só com juventude. Mas o que o Senhor tinha para mim era mais do que só a juventude. E eu acho que é isso para você também. Porque o fato de você ser mais nova não vai te limitar. Eu me lembro que em algumas vezes eu tive de fazer gabinete, e eu com 27, 28 anos, e tinha na minha frente um casal que de casamento tinha 40 anos. E eles falavam comigo, pastor, o Senhor... Eu falei, qual Senhor? Onde é que ele está? O que o Senhor tem para dizer para a gente? E o que eles tinham de casamento eu não tenho até hoje de vida. Para deixar claro, gente. Tô longe dos 40. Longe. Eu não tinha de vida. E o Senhor me capacitou. Então, é tão lindo. Mano, eu chorei disfarçadinho aqui para... É tão lindo isso que você tá falando. E eu tenho certeza que tá muito real para todo mundo que tá aqui nessa sala. E para as pessoas que vão nos assistir, que isso não pode ser só para as pessoas mais novas do que você. Eu tenho certeza que a sua vida, com a idade que você tem, vai abençoar muitas mulheres, independente da idade, suas histórias, tudo aquilo que você tem postado, tudo aquilo que você tem vivido, tudo que Deus tem derramado na sua vida. Lembra que quando eu falei com você, Estela, o convite não é para você, né? Não, foi uma cajadada do céu que eu tava precisando. Falei, o convite não é para você, o convite é por aquilo que Deus tem feito na sua vida, que eu consegui enxergar pela rede social, entendeu? A gente não tinha conversado pessoalmente, nada. Eu vi na rede social o quão verdade é o que você está vivendo e o que você está ajudando essas pessoas. Então, minha querida, alargue sua tenda ministerial, porque Ai, Senhor. você vai abençoar muitas pessoas. Eu creio nisso. E eu sei que a partir desse episódio vão surgir convites Meu de Deus, algumas o sangue igrejas, de Jesus. né? Receba. Vão surgir convites. Não, Por favor, traz a assim, gente Estela tá aqui. recebendo, mas- Traz a Estela aqui, traz a Estela aqui. Meu Deus. Tá? Gente, antes de falar com o Matheus, fala comigo que eu quero uma comissão dessas agendas que nós estamos... Matheus, a gente vai combinar um percentual, tá? Dessas agendas. Meu Deus. Tô zoando. Levem a Estela. Meu Deus. É fantástico o que a gente está sentindo aqui. De verdade, eu tô sentindo a presença de Deus aqui. Espetacular. Em muita verdade no que está sendo dito. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua marca. Como ela nasce, quando veio a ideia. Então, a ideia inicial não era marca feminina específica. Eu e Matheus, esse projeto surgiu no nosso coração dos dois. E desde que a gente começou começou a casar, não. Começou a morar junto, depois do casamento, a gente começou a pesquisar sobre coisas que a gente poderia fazer, né, de diferente e tudo mais. Até porque eu tava nesse momento da minha vida de trancar a faculdade, de não saber. É tipo aquela crise existencial mesmo, que todo mundo tem. Se você nunca teve, você ainda vai ter. Lamento te dizer. Mas eu tava naquele momento da minha vida que eu preciso fazer alguma coisa, mas eu ainda não sei o que. Não me achei, não sei o que fazer, não sei... assim, pra ocupar mesmo a minha vida. E como eu falei, Matheus é aquela pessoa... Ele é muito incisivo, gente. Às vezes ele parece estar conversando, tá brigando, mas não. É porque ele é realmente... Vamos pra cima. E é isso aí.
Então ele chegava pra mim e falava assim, Estela, olha só, você não nasceu pra não fazer nada não, minha filha. Vão agitar a vida, vão procurar coisa pra você fazer e tal. Não casei com você pra você ficar parada e tal. Então isso começou a me motivar e a gente começou a pesquisar no mercado gospel que camisas cristãs eram mais... Como que eu vou falar pra não ficar tão... Comercial. Não, era mais como se fossem outdoors. Tipo, sou meio estranho, meio feio. Não. Mas enfim, toda camisa e toda marca cristã que a gente procurou, sempre era a camisa era um outdoor de informações. Não vou citar marcas aqui, mas talvez venha alguma coisa na sua cabeça. Então, é um estilo de roupa que eu não uso. As camisas que eram feitas na época de juventude, congresso e tal, aquela coisa toda que era desse estilo, a maioria dos jovens só usava no congresso. E nunca mais. Ou na EBD da igreja, que é o que vai menos gente na igreja, não é isso? Gente, é a verdade. Para raríssimos no culto de quarta-feira. Exatamente. Para quem? Para os jovens que iriam no culto de quarta-feira, aí usa. Então a gente viu que a gente mesmo, nosso guarda-roupa, não tinha nenhuma dessas camisas, desse estilo gospel, assim, cristão. Porque era uma coisa desatualizada, porque eu sei que tem gente que gosta, que usa, e não menosprezando marcas, né, ideias assim. Mas era um estilo de roupa que a gente não usava e não curtia muito. Então eu comecei, à minha volta, a fazer algumas pesquisas, mandar esses estilos e perguntar, você gosta e tal, e aí, o que você acha? E a maioria das pessoas, se não todas, falaram, eu não uso. É uma coisa que eu não uso, que beleza, fala de Deus, prega o evangelho. As pessoas de 2 km de distância conseguem enxergar o que está escrito na blusa, entendeu? Porque realmente é um outdoor. Mas é um estilo de roupa que eu não curto e que eu não compro. Aí eu falei com o Matheus, então estamos no caminho certo. Mas, com o decorrer do tempo, a gente foi priorizando outras coisas, igreja e tudo mais. Teve um tempo atrás, alguns meses antes de eu começar mesmo a marca, eu senti muito forte Deus me apertando e falando, vambora, você tem que resolver sua vida. E eu já estava vivendo uns processos pessoais com Deus de crescimento e de libertação mesmo com o Senhor. Porque, como eu falo lá na marca, algumas cicatrizes que as pessoas têm ou que a marca quer trazer, eu tive que passar antes dos bastidores para poder talvez sentir. Eu sinto isso, que Deus estava me preparando para sentir coisas, para ter empatia com as dores de outras pessoas, sabe? Eu sinto isso, que era um momento de preparo mesmo de Deus. Então foi nesse momento que Deus falou assim, vambora agora, a marca de camisas não é para homens e mulheres, não é para evangelizar, não é para falar do amor de Deus, assim, para quem ler a camisa, talvez entender a mensagem, não é para isso, mas você vai usar a marca para cuidar das pessoas que vão usar a camisa. Esse é o objetivo. Não é a camisa como uma forma de evangelismo, mas é como uma forma de cuidado para as próprias pessoas que vão usar. Então, a partir daí, surgiu essa ideia. Eu falei com o Matheus falou, é isso. E antes não tinha dado certo, nenhuma ideia, nenhum nome que a gente tinha pensado, aí não foi para frente. Porque justamente, e eu não vejo hoje marcas que se preocupem com, com cuidar da própria pessoa que tá vestindo, sabe? Elas se preocupam em passar alguma mensagem que a outra pessoa que vai ler vai entender. E é isso. Mas eu senti Deus querendo me levar mais fundo, assim, sabe? Não, eu me preocupei muito como as pessoas não usarem a camisa como um amuleto. Porque a minha preocupação era essa, de eu passar uma mensagem, use a camisa e todos os seus problemas vão ser resolvidos. Use a sua camisa e as suas feridas vão ser saradas. Eu me preocupei muito das pessoas não pensarem isso, mas das meninas usarem como uma forma de acalento, de abraço. Talvez, tá fazendo sentido agora pra mim, gente, tô recebendo aqui, ó. Mas talvez seja isso, uma forma de... Até falei num vídeo, aonde eu não puder ir, que as camisas
seja um abraço que eu não posso te dar, sabe? Então foi daí, assim, o começo de tudo foi aí. E eu lembro que eu sou a menina das planilhas, das listas, essa sou eu. E eu ficava listando o que precisava para começar o Instagram e tal. E Matheus falou assim, minha filha, até quando que você vai demorar isso daí? Pelo amor de Deus, as camisas já mandou fazer, porque até então eu já tinha mandado fazer tudo e tal. As camisas já mandou fazer, tá tudo encaminhado e tal. E aí, o que você tá precisando aí pra começar? Vambora? Vamos começar? Aí eu gelei, assim, caraca, então é agora. Então eu tenho que começar, é agora ou nunca. Vou fazer uma mentoria, Matheus. Por isso que eu falo, gente, sério, Matheus é por isso que eu falo que ele é meu acelerador, porque sem Matheus eu não vou pra frente, não. E foi a partir daí, assim, que surgiu a ideia, que eu comecei a pensar coisas. Massa. Aproveita esse espaço. Apresenta a sua marca. Deixa eu botar meus cabelos pra trás. Por favor. Gente. A começar do nome, né? Gente. Pode falar o seu perfil. A gente vai deixar na descrição o perfil, mas fala do seu perfil. Então, a minha marca é Scars. Scar significa cicatrizes. E foi um nome, rapidinho, só pra... Pausa aí rapidinho. Foi um nome que não fazia assim, nunca me veio na mente, cicatrizes nunca foi algo que eu pensei. E eu lembro que eu fiz um trato com Deus. Olha eu, barganha. Mentira, não foi barganha, foi um trato mesmo. Eu falei assim, Deus, ó, pela fé, já mandei fazer as camisas sem o nome da marca, porque eu não tinha o nome da marca ainda. E como ia demorar bastante para a produção, eu falei assim, Deus, olha só, precisa de tantos dias, eles precisam para fazer a camisa, mas até o final da confecção, eles precisam de um nome para botar aqui na logo atrás. Então, pela fé, eu estou crendo que até o final o Senhor vai me dar um nome. Então, eu creio nisso. E aí, eu mandei fazer as camisas. Cuidei de toda a parte, assim, por trás, que não precisava de um nome. Tudo que eu podia fazer, que estava ao meu alcance, eu fiz. Tanto que eu até postei, não sei se vocês viram, mas eu tenho um caderninho que eu fico anotando as coisas, para eu não esquecer de tudo que Deus fez, das promessas e tal. Então, eu escrevi lá. Eu tenho tudo pronto, tenho isso preparado, mas eu ainda não tenho um nome. Então, a partir do momento que Deus me der um nome, eu sei que vai ser o start. Assim, eu sei que vai acontecer mesmo. Então, até dar um nome, eu tô pela fé. Enquanto ele não me der um nome, é pela fé, dando um tiro no escuro, botando o pé onde não tem chão ainda. Mas quando Deus me der um nome, aí sim eu vou sentir aí eu vou sentir meu coração tremer. Aí você assistiu o Rei Leão. Não, cara! Ai, eu lembro exatamente. Eu tava no meu quarto, vivendo um desses processos bizarros com Deus, assim, de libertação e cura mesmo. Chorando, horrores. E aí eu comecei a pesquisar nomes que tinham a ver com o que eu tava sentindo na época, naquele momento. E sobre dor, sobre tal. Só que dor, vou botar o nome de uma marca de dor, de tal. E aí eu fui pro inglês, pro espanhol, pro todas as línguas que pudesse, que me desse um nome maneiro, que ficasse. Cheguei em cicatrizes. Não, na verdade era cicatriz. Cicatriz. Como que fica cicatriz em inglês? Era scar. Aí pesquisei no Instagram se já tinha gente com scar e tal. Beleza, vai ser scar. Quando eu mandei pro pessoal de fazer a logo, que eu já tinha tudo desenhadinho na minha mente, Deus já tinha me dado exatamente a logo, a moça falou, olha só, eu não posso registrar como scar, porque já tem um registro desse, mas não tem como scars, com S, no plural. Aí então é esse mesmo, é com S no plural, e deu mais sentido, porque a gente não tem uma cicatriz, a gente tem várias. Então, o objetivo foi esse, assim. E, pra quem não sabe, e eu agradeço até a minha amiga Iesca, porque no começo desse processo ela tava comigo, e ela falou assim, Stella, antes de tudo, antes da ideia e tal, ela falou, eu sinto que Deus tem alguma coisa com algodão. Ela falou, algodão. Guarda isso daí, algodão. E eu fiquei, cotton, mas já existe cotton com marca de cotonete, não vou botar cotton, não. Aí fui pensando, tanto que a flor do Scars é uma flor de algodão. E algodão
tem as propriedades específicas para curar de feridas e transformar em cicatrizes. Então, cara, quando Deus me deu cicatrizes, eu juntei com algodão. Eu falei assim, meu Deus. Aí Deus me deu Jeremias 30:17. Que eu farei cicatrizar os seus sofrimentos e as suas feridas e tal. Pronto, foi tudo no mesmo dia. Foi assim, sabe o pacote completo, assim, que Deus não dá pela metade, Deus dá completo? E aí o coração se... Aí, meu filho, aí eu tremi na base, aí eu anotei. E Deus me deu exatamente a logozinha, que era flor de algodão com o nome, tudo bonitinho. Então, agora eu vou fazer um merchan, né? Vocês já entenderam a história. Nós temos dois modelos de camisas, né? No preto e no branco. Essa é de Josué 1:9, que fala forte e corajosa, do Seja Forte e Corajoso. E Deus fala muito comigo nesse versículo. Foi um dos versículos que esteve comigo desde o começo. Na época eu estava estudando a história de Josué. Então foi, tipo, bateu muito de frente comigo mesmo, assim. Foi uma mensagem... Essa camisa é uma mensagem pra mim. Desculpa as outras. Mas é uma mensagem de Deus pra mim. Então eu decidi transformar, tive a ideia de fazer nas duas mangas. Justamente por isso, porque às vezes a gente pensa que as nossas forças, a nossa coragem estão nos nossos braços, mas elas vêm do nosso Deus que coloca e nos encoraja todos os dias. Então essa é a primeira. Caraca, não é só um detalhe de estilo. Não tá? é. Não é. Quando eu pensei nos braços, eu falei, caraca, Deus, ele tirou totalmente as minhas perspectivas sobre mim mesma e me fez olhar para ele. Então, a partir disso, ele tá fazendo. Então, tanto que quando eu escrevo no bilhetinho, todas as camisas vão com bilhete e todas as camisas têm um propósito de existirem. Tem um toque de Deus, assim, que ele já tratou em mim antes. Então, quando eu escrevo o bilhetinho para as meninas, que vai junto com essa camisa específica, eu falo, às vezes a gente pensa que as nossas forças vêm dos nossos próprios recursos, dos nossos braços. Mas hoje eu quero te incentivar a não ficar se desgastando. Existe um Deus que é o Senhor... Eu já até decorei de tanto que eu escrevi. Existe um Deus que é o Senhor dos exércitos, que vai na frente e luta suas batalhas por você. Amém. Então, Josué 1:9 para mim é isso. O seja forte e corajosa, mas firme-se naquele que vai lutar as suas guerras por você, que não é você mesmo. E a outra camisa, os meus problemas são oportunidades disfarçadas. A partir do momento que eu entendi que o meu problema, alguma ferida minha, era um meio pelo qual Deus iria tratar outra pessoa, eu falei assim, é isso. Os meus problemas hoje eu enxergo única e exclusivamente como oportunidades que o Senhor tem de se manifestar. Tanto que o João 9:3 que está escrito, ele vai falar, é da história do paralítico, não lembro especificamente. Mas os discípulos perguntaram, e aí Jesus, quem pecou? Foi ele ou os pais dele? Aí Jesus responde, não foi ele nem os pais, mas isso aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse através da vida dele. Então, às vezes, os nossos problemas não acontecem por nossa causa. Não são... não são castigos de Deus para nós, mas são únicos e exclusivamente para que, através do nosso problema, Deus se manifeste para outras pessoas. Então, essas são as duas primeiras camisas, assim, que Deus falou muito comigo e tem falado também com outras meninas, que eu tenho recebido alguns relatos para a glória de Deus. E para quem quiser adquirir, o que tem que fazer? Tem que ir lá no Instagram da Scars. Eu queria Instagram só do Scars. Mas, como não é possível, né? Que hoje em dia o Instagram já tem todos os nomes. É Scars_Cloth. CLOTH. Scars SCARS. É isso aí. Nós vamos deixar na descrição. Por favor, obrigada. Nós vamos deixar na descrição. E entra lá e fala com a gente, comigo no caso. Vocês vão falar comigo, fazer sua encomenda. A gente... Assim, eu sinto que é de Deus mesmo, porque algumas pessoas já vieram falar sobre isso, mas o meu receio era encomendar muitas peças e tá sonhando muito alto, sabe? De não estar no pé no chão, sei lá, ser muito sonhadora. E aí eu falei, vou encomendar uma quantidade de X, porque vai demorar um pouco para vender. Gente, meu Deus, Senhor da glória.
foi assim, eu vendi, vou falar números aqui de quantidade. Eu vendi em 2 semanas umas 60 camisas. Em 2 semanas. Então, eu fiquei assim, gente, se não é Deus, eu não sei o que é, porque eu, por mim mesma, não faria nada disso, tanto que tudo que eu falei aqui foi realmente de Deus, porque eu não teria essa criatividade toda. E uma das áreas que eu mais oro hoje é para que Deus esteja no centro da minha criatividade, que Deus esteja me renovando todos os dias, restaurando a minha vida, o meu coração, para que a minha criatividade seja usada para a glória dele. Então, é isso que eu tenho buscado hoje. Gente, ela tá justificando isso, é porque eu quis comprar uma camisa para minha esposa. É verdade. E não tem mais, tá? Então é isso. Mas pode encomendar que vão ficar prontas, sim, né, Estela? já fiz a encomenda demais, muito mais agora, que agora eu entendi o recado de Deus. Mas já tem que lembrar que agora as igrejas que te convidar, você vai ter que levar material. Senhor, amor, você vai ter que ser meu assistente agora. Você não tem como você ir ministrar numa igreja e não levar o seu material. É verdade, meu né? Deus. Agora, a pergunta, até mesmo assim, pelo que a gente está vivendo aqui agora, com as histórias que você publica, que você vive ali, as pessoas que compartilham com você, quem chora mais? Quem sofreu ou você? Nossa, eu com certeza. Eu com certeza. Gente, foram histórias. As primeiras histórias são de mulheres que estão ao meu redor. Quando eu parei e Deus me deu essa ideia de contar histórias de mulheres que têm cicatrizes, por quê? Às vezes eu acho que eu tô passando por uma determinada situação que só eu tô passando. Mas por isso que eu decidi escrever. Essa é a fulana e ela também tem cicatrizes. Porque todas as pessoas têm dificuldades e problemas e sofrimentos. Então, quando eu olhei à minha volta, o tanto de mulher que tinha, que era exemplo mesmo de fé, era uma prova viva do agir de Deus, eu falei, eu preciso contar as histórias dessas mulheres, eu preciso que sei lá, que Deus fale com alguém através delas. Tanto que são histórias variadas, são e emocionantes, porque para mim gravar o áudio foi difícil. Eu não quis fazer com vídeos delas contando, porque eu não queria expor, né, primeiro, e também como eram coisas muito íntimas, talvez iria fazer elas reviverem coisas que eu não era a intenção. Era justamente que através dos problemas delas, Deus criasse uma oportunidade. Essa era a ideia. Então, quando eu fiz o áudio, eu parava e chorava, e chorava, e chorava, e voltava. Tanto que alguns eu não consegui, minha voz embargou. Mas eu pensei, eu preciso passar essa emoção e as pessoas sentirem realmente a história dessa pessoa e sentirem que não estão sozinhas. Então, é isso. E tem muito mais histórias vindo por aí. Se você quer contar a sua, inclusive, pode falar comigo que a gente conversa, mande seu texto. E Deus quer fazer muita coisa através da sua vida. Dentre as que você já contou, ou que você já recebeu e ainda nem publicou, e aí talvez seria até spoiler. Se rapidamente aqui, você nem está preparada para isso, você tivesse que pincelar uma das histórias, qual que é a mais impactante, a mais forte? Olha, é difícil. Difícil, mas pode ser 2? Pode. Tá bom. Tem uma da Kessia, que é a minha prima. Ela teve muita dificuldade em engravidar, ela passou muitos anos, e ela, quando engravidou, ela recebeu os gêmeos, o Henrique e a Eloá. Então, quando eu contei a história, eu me emocionei muito e foi algo pessoal comigo, porque eu vi o processo todo. E eu vi a forma como ela me mandou. Tudo que eu falo são textos que elas me escrevem. Eu não incluo nada, não boto nada meu. São textos delas, elas que fazem. Então, quando chegou pra mim, eu chorei de uma forma, assim, de um coração tão agradecido, porque eu vi todo o processo. E eu vi como Deus agiu e deu em dobro, sabe? Deu em abundância. Deus não é aquele que dá só o que a gente pede. Ele é aquele que nos surpreende, dá muito mais do que a gente pede ou pensa. Então, a história dela foi algo muito impactante pra mim.
E a segunda foi a última agora da Gabriela. A história da Gabriela é uma história incrível, que eu não sei como aquela mulher, quem conhece ela, não entende o porquê que ela é tão feliz. É uma felicidade que constrange, sabe, a gente. Eu cheguei na casa dela pra presentear, porque a história dela era tão forte pra mim e pra minha mãe, porque foi a minha mãe que decidiu. Ela falou: Estela, eu quero uma camisa que eu vou presentear a Gabriela e você ainda vai contar a história dela lá. Cheguei lá, é uma felicidade tão grande que você sabe dos problemas que estão por trás e você não entende por que aquela pessoa é tão feliz. Então, ela, se vocês ainda não assistiram, assistam, ouçam lá a história da Gabriela. Ela foi doada pelos pais, pela mãe, porque a mãe, depois da separação, não teve como sustentar as 3 filhas. Então, ela precisou ser doada para um parente de outro estado. Na adolescência, ela passou por um câncer que quase levou ela à morte. E quando ela casou, realmente saiu desse câncer e ela teve gêmeos, os 2 gêmeos tetraplégicos. Então, eles hoje têm, acho que 18 anos por aí. Então, são 18 anos em que ela cuida dos filhos tetraplégicos, os 2. Sabe? E eu não sei. E ela fala lá que em nenhum momento ela questionou a Deus, em nenhum momento ela deixou de acreditar no poder de Deus. E ela tinha um sonho de ser cantora, ela conseguiu gravar o CD dela e canta lindamente, é uma voz incrível. Então, assim, são histórias que a gente fica questionando assim, por que Deus permite passar por isso, sabe? E eu creio que é justamente para que outras mulheres sejam curadas através delas. Então são 2 histórias que realmente falam comigo. Um dia você vai contar a história da Jaqueline. Ai, meu Deus. É minha esposa. A gente sonha ser pais. Nós somos casados há 6 anos. E é o nosso maior sonho. Eu acho que eu daria um braço para ser pai ou uma perna. E um dia a gente saiu com um diagnóstico do médico que o nosso caso era caso de infertilidade. E no outro dia a gente descobriu que ela estava grávida. Meu Deus. No outro dia. E ela estava grávida de gêmeos. E nós perdemos os gêmeos. Meu Deus. E nós estamos aí lutando, crendo, acreditando, sonhando. E um dia você vai contar a história dela. Vou contar, tenho certeza. Mas falando o nome do nosso bebezinho. Amém. Tá bom? Ai, meu Deus. Bom, pra gente mudar, Ficou, deixa eu né? tomar um Ai, gole de água aqui. Tá difícil hoje. Pra gente mudar um pouco do assunto, e a gente tá caminhando pro final do nosso episódio, eu queria que você comentasse um pouquinho, porque eu também vi você se manifestar sobre isso nas suas redes sociais, do que você pensa, do que você sente sobre o que está acontecendo no Afeganistão. Inclusive, eu estava até conversando sobre isso com uma amiga essa semana. O quanto a gente tá preferindo tampar os nossos olhos, sabe? Ela tava falando, Estela, ela tá com um casamento marcado, acho que para dezembro. Ela falou, Estela, se Jesus não tá voltando, eu não sei o que tá acontecendo. Eu tenho quase certeza que eu não caso em dezembro por causa disso. Sabe, é realmente o fim dos tempos, é realmente... E eu converso, ela falando, eu converso com as pessoas estão tão alheias a isso, tão... Sabe, eu pergunto, fulano, você viu e tal, tá vendo o que tá acontecendo? Não, prefiro nem ver e tal, porque me causa muita dor e tal, não sei o quê. Só que eu vejo hoje um povo cristão, lógico que eu não tô generalizando, mas eu vejo hoje um povo cristão que ama os de perto, que sofre com os de perto, que vive na sua bolha e o que passar dela já não é mais interessante porque não me cabe. Eu não consigo fazer nada. Sabe? E quando eu soube da notícia de lá, até porque eu já estudo sobre isso há um certo tempo, então quando eu soube tudo o que aconteceu lá e eu vi os stories de muitos crentes postando sobre
o que estavam fazendo e tal. Gente, me subiu uma revolta tão grande. Porque, assim, hoje a gente não pode falar que a gente não sabe o que está acontecendo. Se a gente não sabe o que está acontecendo é porque a gente é preguiçoso, porque não está pesquisando. E se eu não estou pesquisando, se isso não me incomoda ao ponto de eu querer pesquisar e saber o que está acontecendo, é sinal que eu preciso ser tratada de alguma forma. E é o que eu busco hoje, eu peço sabedoria ao Senhor, que Ele me incomode. Tem dias que eu faço questão de sentar e ficar pesquisando notícias sobre isso, porque eu quero sentir a dor daquele povo. Eu quero sentir o que eu sentiria se fosse comigo. Sabe, eu sei que eu talvez não possa fazer nada, não posso mandar ir lá pessoalmente, não posso. Mas se eu sentir a dor deles e eu puder mudar pelo menos a realidade do meu país com o que eles estão fazendo, isso já é um começo, sabe? E eu vejo um monte de crente alheio a isso, querendo viver um avivamento hoje, mas é um avivamento só de culto de sábado. Vou botar um dia assim. Um culto jovem tem um avivamento, mas nos outros dias tá alheio a tudo que acontece. Sabe, o avivamento, Deus nos chama para viver um tempo em que não compete só aquilo que ao nosso mundinho. Entende? Então, avivamento de reuniões, né? Isso, exatamente. Foi quando eu ouvi uma pregação. Eu não sei se foi na Arca, alguma pregação assim. Que a gente se arrepende, acho que foi, do Mapélio, inclusive. A gente vai no culto da segunda e chora e se ajoelha e se arrepende dos nossos pecados e decide ter uma decisão com o Senhor. Aí chega na terça, a gente peca para se arrepender na outra segunda. É isso que a gente tem vivido muitas vezes. Então, quando eu me manifestei sobre isso na minha rede social, foi justamente para alertar quem está de olhos fechados. E muita gente chegou para mim e falava: Estela, eu não sabia que isso estava acontecendo. Nossa, que terrível o que eles estão vivendo e tal, não sei o quê. Aí eu, gente, como que vocês não estão sabendo o que está acontecendo, sabe? Me sobe um negócio assim de dentro, mas aí eu peço calma, paciência ao Senhor, porque a gente está vivendo o fim dos tempos, eu tenho cada dia mais certeza disso. E se eu, que tenho todos os privilégios e oportunidades para fazer a diferença, para tocar uma vida, para salvar alguém, eu digo que quando eu ajudo uma pessoa, eu estou mudando, e ela se arrepende e aceita Jesus, eu estou ajudando na mudança de eternidade dela. Eu fui um canal para a mudança da eternidade. E as pessoas não têm noção disso. Quando eu ouvi, não lembro se foi uma frase que eu ouvi, mas quando eu ouvi isso, eu falei: eu quero ser um canal de transformação da eternidade de pessoas. E eu vejo as pessoas hoje assim: não, eu vou salvar a minha família, talvez nem a minha família, e tá bom, é isso aí mesmo. A Bíblia já fala que nem todos serão salvos, e é isso, a gente tem que aceitar. Sabe? Então, pra mim, é uma coisa que dói muito. E eu não tudo que eu falei no começo, eu não admito que... E é muito sofrido pra mim quando eu vejo que alguém passou pela minha vida e não saiu diferente de alguma forma, sabe? Eu não consegui botar a sementinha ali dentro no coração. Então, eu acho que é isso, sabe? A minha manifestação naquele dia sobre esse assunto foi com relação a isso, de acordar. Se eles lá são perseguidos por amor a Cristo, o que eu, que não sou perseguida, tô fazendo aqui? Entende? O que eu tô... Qual é o meu objetivo? Por que eu tô existindo aqui? Será que se eu fosse lá naquele país, se fosse eu naquele país, eu negaria a Jesus ou não? Eu me renderia a eles ou não? O que eu faria, sabe? Porque aqui a gente não tem essa realidade. Mas se apontasse uma arma para minha cabeça, para nossa cabeça, qual seria a nossa reação? Sabe, isso é um assunto que me incomoda. E assim, é óbvio que a gente sabe que a população toda, de um modo geral, está sofrendo
mas especificamente as mulheres estão sofrendo um retrocesso, né? Sim. Um retrocesso. Então, quando eu vi a sua manifestação nas redes sociais, eu falei, olha, a Estela está tentando de alguma forma dizer que isso incomoda, que isso dói, que a gente não pode simplesmente dizer, tá acontecendo, né? Que legal. Porque, de fato, existe uma parte dos cristãos que são inertes diante dessa situação. Então, eu queria abrir esse parêntese aqui para você, para deixar a sua declaração, sua manifestação sobre esse assunto. A gente abriu uma caixinha de pergunta no Instagram. Ai, medo dessas perguntas. E não, eu vou pegar muito leve com você nessas do Instagram. Eu vou selecionar pessoas que eu sei que você conhece e que, né, tem até um relacionamento. A primeira é uma pergunta até muito fácil de ser respondida. É do @MacinaFábio. Como é ser filha e nora de pastor? E esposa, né? Porque... Pois é. E, ó, gente, o negócio o senhor mesmo vai saber responder. E Cadê o senhor? o próprio Fábio. Não, tá vendo que eu lembrei, né? Tá vendo? E o próprio Fábio que me respondeu também, que é filho de pastor e vai ser pastor. Então, eu sinto que antes de ser um fardo muito pesado, é uma bênção, sabe? Eu hoje consigo enxergar nesse lado. Por muito tempo, eu via como um fardo muito pesado, que eu era obrigada a ser o exemplo de menino, o exemplo de... Eu era a referência, tanto pro bem quanto pro mal. Fulano fez isso aqui, mas você viu a filha do pastor, o que fez? Sabe? Então, eu era a referência disso. Mas hoje eu sinto que eu fui tão abençoada por Deus de crescer sendo instruída por um homem segundo o coração de Deus, que foi instruído por Deus, do meu marido também ter tido esses mesmos princípios e ter crescido com essa mesma visão. E eu tenho certeza que os nossos filhos vão agradecer por isso também. Eu vou fazer isso. Filhos, Matheus? Não, filhos, que eu já falei com ele que eu quero 3. Ele quer ser pai, então ele que aguente as 3 crianças. Mas hoje eu enxergo assim, como uma bênção de Deus. Às vezes esses dias eu tava conversando com uma menina, com uma amiga, né? E eu tava falando com ela, eu não sei por que Deus me levantou pra cuidar de meninas e me apresentou situações tão difíceis, sendo que eu não vivi isso. Muitas delas têm problemas familiares e tal, e às vezes eu me sinto impotente de ajudar porque eu não vivi o que elas viveram. E essa amiga até falou, Estela, às vezes Deus está te apresentando essas meninas justamente para você apresentar a elas uma realidade que elas não conhecem. Você vai ser o canal que Deus vai apresentar a elas um estilo de família, um modelo de educação, de crescimento, de formação espiritual mesmo, que talvez elas não teriam e não têm em casa. Então, hoje eu me sinto assim, na responsabilidade, sou agradecida a Deus por ter tido esse apoio espiritual que eu falo, essa formação espiritual mesmo, assim. E eu sei que recai sobre nós uma porção dos céus, assim, que é não maior do que a de ninguém, né? Mas os pastores, da mesma forma que são muito cobrados, são muito abençoados por Deus e sustentados por Deus. Verdade. E vivem maravilhas de Deus que outras pessoas não vivem, justamente por estarem na brecha. Então eu sinto isso, que eu sou abençoada por Deus por viver essas maravilhas. Eu me lembro que na minha infância, muito novinho, fui estudar numa escola particular por gratidão, né? Porque meu pai não tinha condições de pagar a escola particular e meus colegas diziam, meu pai é médico, meu pai é advogado, meu pai é empresário. E quando chegava na minha vez, eu ficava assim, o meu pai é pastor. Meu pai é só pastor. Meu pai é pastor. E quando eu entendi isso, teve o momento de abrir a boca. O meu pai é pastor, sabe? Com orgulho do meu pai ser pastor. E eu não queria ser, não, mas eu já tinha orgulho dele que era. Entendeu? Mas é uma bênção ser filho de pastor. Era uma bênção. Essa pessoa, eu não sei se você conhece. @AiescaTerra. Citei. Quando a Iesca compartilhou que ela recebeu a camisa, eu falei assim, você tem grande parcela de culpa na formação dessa marca.
Porque a Esca tem o dedinho dela também. Ela perguntou, o que mais Deus te ensinou durante todo o processo de criação e idealização da Scars? Nossa vida. Que Deus me ensinou... Nossa, profunda aí, gente. Mas uma das minhas... Assim, das minhas áreas de libertação com o Senhor foi realmente essa de entender quem eu sou e que eu não preciso viver à mercê da expectativa dos outros. Tanto que quando eu cortei meu cabelo, eu estava na fase de criação da marca, foi um start assim, porque a minha vida toda eu tive um cabelo grande e, modéstia à parte, assim, não me orgulhando nem nada, muito bonito. Então todas as pessoas falavam, nunca corte o seu cabelo, porque o seu cabelo é lindo e é natural, e enchia o meu cabelo de elogios. Então eu depositei no meu cabelo uma beleza, que a minha beleza estava nos meus cabelos. Bizarro isso, mas foi uma das coisas que eu me libertei. E no dia que eu senti Deus falando assim, corte o seu cabelo, corte o seu cabelo. E eu falei assim, meu Deus, mas vai chocar muita gente. E Deus falou assim, e daí? Eu quero restaurar a sua visão com relação a você mesma. Então você vai cortar o seu cabelo. E aí eu fui no salão do lado da minha casa e cortei meu cabelo sem avisar ninguém. Avisei a Matheus. Falei, olha só, vou ali cortar meu cabelo e já volto. Quando eu cheguei em casa, eu falei com ele, eu vou cortar curtinho, você se prepara. Porque realmente o meu cabelo era muito comprido. Tanto na foto que você postou da publicação, é realmente um cabelão. E aí quando eu cortei e eu postei a foto, quer dizer, eu avisei, eu acho. Eu avisei. Sim, eu avisei no Instagram. Gente, se prepare que eu vou ali cortar meu cabelo e pra mim vai ser muito curto e tal, não sei o quê. E enquanto eu tava no salão, eu tava lendo as mensagens. Você é doida de cortar seu cabelo e não sei o quê, não sei o quê. E gente, falando, não corta, seu cabelo é lindo. Quando eu cortei e postei a foto, as mesmas pessoas falaram, nossa, que lindo, não imaginava que você ia ficar tão bonito e tal, não sei o quê. Então, assim, o meu cabelo, o fato de cortar o meu cabelo foi um dos sinais que eu expressei fisicamente para mostrar uma das minhas mudanças internas, que foi justamente entender a minha identidade, entender que eu não vivo eu não tenho que viver o que os outros querem que eu viva. E hoje, muitas vezes, as pessoas, sei lá, pode achar que eu sou louca de estar fazendo coisas que a Estela de antes não faria. Entende? Então, eu acho que o que eu mais tenho aprendido com Deus é realmente valorizar essa identidade que Ele me deu e assumir ela, sabe? Porque eu acho que é muito difícil a gente realmente assumir e independente das opiniões. E isso é uma das coisas que Deus tem mais me tratado. Tanto que eu era tão fissurada nisso que eu nem sei se eu vou responder alguma pergunta, mas uma das histórias que eu conto lá, porque eu também contei uma das minhas histórias, é que eu via as pessoas passando por problemas. A gente que cresceu na igreja ouve muitos testemunhos e tal de gente que passou por problemas e recebeu a vitória e tal. E eu me sentia tão agraciada por Deus que eu não me sentia na obrigação de reclamar de nada. Eu não podia reclamar de nada, porque se eu reclamasse, eu estava sendo mal agradecida. Então, teve um ponto da minha vida que eu cheguei até, assim, gente, de ignorância mesmo. Eu cheguei até a pedir para Deus para eu passar por alguma situação difícil, para que eu pudesse ter o aval de Deus para reclamar de alguma coisa. Não sei, sabe, o que passava na minha cabeça. Não sei se vocês estão entendendo. Sim. Mas eu me sentia... Senti na pele o que... eu sentia... Eu não me sentia na obrigação, assim, eu não tinha a possibilidade de reclamar de nada, porque a minha vida, diante de todas as pessoas que eu via, era muito perfeita. Justamente porque eu me olhava na expectativa dos outros. Então, isso foi uma forma que Deus tratou em mim. Tanto que, na época, eu lembro muito bem que as pessoas me conhecem como uma pão dura, a mão de vaca, e eu realmente não sou muito de gastar, não sou muito de nada. Tanto que Deus está me moldando com relação à marca das camisas, porque eu sou completamente fora de moda, assim, não gosto dessas coisas, não sigo moda, tendência, nem nada. Então é uma coisa que Deus está me fazendo olhar um pouco. Mas eu era e sou ainda conhecida, mas vou tirar isso em nome de Jesus da cabeça das pessoas.
mas porque eu não me via no direito de investir em mim financeiramente. Olha que absurdo. Eu me via tão incapaz de poder reclamar que todo o dinheiro e coisas boas que eu comprasse para mim, eu estaria tirando de outra pessoa. Que eu poderia doar, ajudar, aquela coisa toda. Então, assim, foi... Durante a formação dessa marca, foi um processo... Por isso que eu falo que eu sinto que Deus estava me preparando. Porque eu passei por sofrimentos mesmo e tratamentos de Deus que estavam ocultos em mim, assim. Quando Deus me tratou nessa área de realmente deixar de não querer o melhor, porque eu era assim, eu não queria, o melhor era para os outros e o que sobrasse era para mim, e às vezes não sobrava nada, então eu ficava sem nada. Quando Deus falou, Estela, você vai ter uma marca, só que a marca vai ser minha e eu quero do bom e do melhor. Gente, foi um processo para mim. Conflitante. Foi um processo para mim, porque ao mesmo tempo que era eu, Estela, pão dura, mão de vaca, o projeto era do Senhor, que queria o melhor investimento, talvez o mais caro, talvez o tecido, porque é 100% algodão, então não é um dos mais baratos. Sabe, aquela coisa toda, assim, de realmente investir no meu melhor e dar para Deus. E eu me via sendo pão duro às vezes, aí eu pensava com a cabeça de Estela, aí eu falava, não, mas é pro Senhor, então toma, Deus, então toma, então vamos fazer direito o negócio. Então, assim, foi uma das coisas que Deus me tratou, com relação à minha identidade mesmo, assim, de filha dele, de ter, sim, o direito de ter o do bom e do melhor, de saber quem eu sou, de saber que eu não vivo à mercê dos outros. Enfim, tô ainda nesse processo, mas segura na mão de Deus. Paixão Queriene. Lá do Rio. Conhece? Conheço. Como ela faz pra ser tão maravilhosa? Ai, gente... Gente, até parece, pelo amor de Deus. Matheus tem que falar o quanto que eu não sou maravilhosa, pelo amor de Deus. Não, mas não sei, gente, nem o que dizer, não. Eu falei que é pela graça e misericórdia do Senhor. Tanto que a cajadada que o Senhor me deu, porque eu realmente me sinto... Cadê o Senhor? Ai, gente. Que a cajadada que eu recebi, entendeu? Foi porque eu me sinto tão incapaz mesmo, às vezes, das coisas, que quando eu recebi o convite, eu falei, gente, eu sentei assim, eu falei, quem que eles estão pensando que eu sou? O que eles estão pensando que eu não sou nada, sou ninguém, gente. E o tanto de gente que já passou por aqui e vai passar ainda, tá a Estelinha no meio, Estelinha filha do pastor Senildo, que eu não sei, sabe, assim, o que as pessoas, a Queriene tá enxergando em mim, não sei, a não ser a glória do Senhor mesmo, porque por mim mesma, não sem condições. É graça de Deus, graça. Né? E misericórdia, todos os dias. Estela, pra gente caminhar pro final e terminar aqui, planos pro futuro. Mais modelos de camisa, tem coisa nova vindo por aí. Então. O que tá... Então, pra marca, dá spoiler. Pra Scars, a próxima... Eu não sei se sai ainda no final do ano, porque eu tenho que ver com o meu investidor anjo, porque o Matheus fala que ele é o meu investidor anjo, que ele tem 20% da empresa. Quando a empresa der certo, ele falou, Estela, quando a empresa der certo, eu sou seu investidor, eu sou seu sócio. Então 20% é meu. Mas eu tenho que ver com o Matheus, porque também, né, ele é o meu investidor. Mas a gente tá vendo a possibilidade de lançar ainda mais alguma até o final do ano. Não sei se é possível. Final do ano ou início do ano é o que tá no meu coração. Já nasceu essa camisa? Eu tenho mais um modelo pronto. Eu não sei se vai ser esse, porque no decorrer dessa criação já surgiram muitas outras ideias. E aí eu tô, assim, orando, pedindo ao Senhor direção. Mas com relação à marca é isso. Tenho algumas ideias de cores, porque agora eu tenho mais ou menos uma noção do público, das pessoas, do que gosta, do que não gosta. Então eu tô tendo mais uma visão, assim. Então vai ser algo mais colorido, possivelmente. E sobre a vida é isso. A gente
pretende vir pra cá, pro Espírito Santo, no ano que vem. Ficar bem mais perto. Coitada, Vai na minha sogra, igreja. minha sogra. Aí, amor. Minha sogra. Gente, minha sogra tá difícil pra ela, a situação, tadinha. Não quer se desvincular da maravilhosa nora que ela tem, né? Ah, Vamos sim, não é o combinar, né? filho não, né? Mas a gente entende que é um tempo do Senhor, assim, que Ele tá conduzindo a gente pra vir pra cá, pra viver algo novo e começar o seminário também, que a gente já tem mais ou menos uma ideia de quando, aonde. E seja o que Deus quiser. Segure na mão de Deus e vai. Será que o pastor Senildo tá precisando muito de vocês? Aí, Porque eu não conheço sei, um pastor cara. que tá, Aí, amor. né? Vocês precisam de apoio pro seminário? A gente pode negociar. Então, ó, já estão gostando. A gente Chega pode, junto, pastor, pode chega negociar isso, né, Breno? Chega A gente junto. Eu pode apoio, negociar. eu apoio. Minha querida, eu Ai, preciso te gente. agradecer demais por esse tempo. Muito obrigada. Eu acho que a gente barrou o episódio do Silvinho em lágrimas. Eu ia falar Né? isso, eu ia comentar Em isso. lágrimas, eu acho que a gente Eu falei que eu barrou sou chorona, Valeu. o gente. episódio recorde. do Silvinho, mas assim, um choro de verdade, um choro gostoso aqui de presenciar. Obrigado por quem você é, por quem você está sendo, obrigado por entender seu propósito, por estar cumprindo com excelência, porque nada menos do que a excelência você transmitiu pra gente aqui. Que o Senhor te abençoe muito na continuação dessa jornada, que você seja próspera em criatividade, em recursos, em apoio, e no que depender de nós, nós estaremos sempre. O podcast é uma porta escancarada para você, entendeu? Então, assim, obrigado mesmo pelo esforço. Gente, ela saiu lá do Rio de Janeiro, É isso. de ônibus. Foi. Pelos stories eu vi que o plano era vir quinta-feira à noite, não deu certo, não tinha passagem, veio na sexta, viajou com 2 crianças chorando, entendeu? Matheus, talvez seja por isso que ela não quer ser mãe agora, é o choro das crianças. Ó. Não, gente, eu cuidei das crianças desde quando eu era criança, dentro da igreja, na outra igreja. Então, assim, Deus ainda tem muito para me tratar com relação a crianças. Então, obrigado de verdade, Stella, obrigado, Matheus, vocês são fantásticos. Eu tenho certeza que a partir desse podcast a gente vai estreitar ainda mais esse laço Amém. aqui e vamos Amém. poder nos abençoar mutuamente. Eu quero agradecer, gente. Eu nunca imaginei, sabe, ser convidada. Nunca imaginei estar num podcast com um negócio assim, com um microfone desse. Gente, coisa mais linda. Mas eu sinto que Deus tem grandes coisas, assim, para fazer. Deus tem nos preparado. Deus tem me preparado até, assim, bastante. E eu só tenho a agradecer. Eu sei que não sou nada, não sou ninguém, se não for pela misericórdia do Senhor. Então, estaremos à disposição. Talvez ano que vem talvez não, vai ser mais fácil ano que vem de estarmos aqui, o contato. E é isso. Muito bom. Estamos aí. Olha, se esse episódio não valer um like, um compartilhamento e você se inscrever nesse canal e seguir as redes sociais da Scar, ó, vai bugar sua internet. Tá? Vai bugar sua internet. Vale muito like, muito, muito like. Né não, Breno? É isso aí. E assim, como você falou, né? A gente se conheceu agora. Aham. Mas é de uma leveza e de uma verdade que parece que eu conheço ela há algumas semanas já. Já vamos marcar a pizza, tomar um café na New Red. Aí, ó, Na New Red, Na gente. New Red. Ó, de verdade, um prazer te conhecer. Prazer. Conhecer o seu esposo também que tá aqui. Pelo que agradecer mais uma vez, né, pelo esforço, né, de sair de lá pra cá. E assim, é difícil até falar, mas tudo que rolou aqui, pode ter certeza que eu vou levar isso pra mim. Como a gente falou do choro, né? Uhum. Mas a gente vê uma verdade muito grande em você. Tô vendo aqui, né? Você tem 23. Mas olha quanta coisa ela compartilhou com a gente. 23 anos e foram tantas coisas. E eu aprendi muito com você aqui. Por mais que eu sou até mais velho, um ano mais velho aí. Mas o que você já passou e o que você tem para ensinar, foi muito rico isso. E eu agradeço. Eu ia agradecer a oportunidade de estar aqui também em mais um episódio. E só para finalizar minha fala, eu quero agradecer aqui aos nossos colaboradores, que é a Padaria New Reg, Padaria e Restaurante, preço bom, qualidade e ótimo atendimento, Casa da Costura,
tudo em armarinho, em artesanato, em aviamento, lojas em Marataízes e Cachoeiro, a academia, a Arena Performance, musculação, crossfit e muitas outras modalidades para um estilo de vida mais saudável, localização Brejo dos Patos, e Julião e MM Silva, material de construção, da base ao acabamento, o melhor preço da cidade, lojas em Brejo dos Patos e Praia dos Cações. É isso aí. Então, galera, eu só não vou terminar o episódio antes da Estela comer alguma coisa, porque ela disse que ela ia comer e eu falei. Ela perguntou, os convidados nunca comem, eu quero esclarecer isso. É só enfeite aqui? Não é enfeite. É que a gente se envolve tanto na conversa que a gente não come. Então, antes de eu terminar o episódio, Estela, por favor, come alguma coisa. Tá vendo, gente? Não é enfeite. É porque a conversa toma nossa atenção mesmo e às vezes a gente não consegue nem comer. Tá bom? Mas, pessoal, deixa o like, se inscreve, compartilha. Muito obrigado e até a próxima. Esse é o Podcast.